Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Pois é, hoje vou partilhar assim um conjunto de dicas muito importantes que são assim quase como uns princípios de Warren Buffett que eu própria adotei, que foram muito importantes para a minha vida financeira. E para começar, passa a redundância para começar a explicar quem foi o Warren Buffett. Warren Buffett é só um dos homens mais ricos do mundo e um dos investidores mais bem-sucedidos de sempre, fundador da Berkshire Hathaway, uma empresa de investimentos fundada na década dos anos 60, e ele é sobretudo conhecido como sendo um investidor de longo prazo que segue uma filosofia de investimento em valor e que eu próprio já dediquei aqui um episódio e que recomendo que quem não fez, ou seja, quem não ouviu, que o faça, e penso que é o episódio número 37. Pois bem, eu resolvi neste episódio fazer o quê? Resolvi resumir aqui que ainda são algumas, não é? Algumas dicas, são 15. 15 dicas, 15 princípios que o Warren Buffett refere e que eu adotei na minha vida enquanto investidora, enquanto empresária, enquanto empreendedora, que adotei na minha vida profissional, nos meus negócios e também na minha vida pessoal, e que eu acho que podem ajudar, se me ajudaram a mim, podem ajudar outras pessoas também, porque às vezes são alguns princípios que nós lemos, mas que depois não implementamos na nossa vida. E de facto eu tenho trazido estes ensinamentos e estes princípios para a minha vida. Tenho visto muitas pessoas que vou acompanhando também, que têm adotado estes mesmos princípios e que têm dado frutos. E sem mais demoras, vamos então, porque ainda são muitas, percorrer aqui, e não foi fácil escolher, porque são mais, no fundo, são mais do que 15 dos princípios, obviamente, que eu acabo por ir seguindo ou que me vou inspirando a partir do Warren Buffett. Claro que há outros princípios na minha vida, sem estar relacionados com o Warren Buffett, como há coisas que eu próprio também posso até nem me rever inteiramente, mas pronto. Aqui no sentido de olharmos para pessoas bem-sucedidas, retirarmos o ensinamento e aplicarmos alguns desses princípios na nossa vida. Foi isso que eu fiz e vou partilhar aqui estas 15 dicas convosco. Então, primeira dica, e é aqui um princípio que eu percebi rapidamente, que era importante, que era nunca depender de uma única fonte de rendimento, e que os investimentos ajudam-nos a criar uma fonte de rendimento diferente. E eu até considero que não devemos ter só duas, não é? Devemos ter mais. E a questão é que quando nós temos uma única fonte de rendimento, muitas vezes que é do trabalho, acaba por ser muito arriscado, e eu também percebi isso. Porquê? Porque estamos muito dependentes daquela fonte de rendimento. Se de repente nos acontece alguma coisa, bem sei que existem os subsídios que dão algumas garantias durante algum tempo, mas a verdade é que mesmo um subsídio, seja de doença, seja de alguma coisa, nunca garante na totalidade o valor que estaríamos a receber. Portanto, aqui, quer numa ótica a nível de finanças pessoais, quer quem seja empreendedor, e por vezes sabe o quão arriscado é estar dependente de um único cliente, e aqui, sobretudo para deixar aqui o alerta para quem tem negócios próprios ou para quem é o solopreneur, que é uma expressão que eu gosto muito, que é no fundo o empreendedor, mas que trabalha a solo, não é? Quer trabalha sozinho, quer trabalha em equipa, vão encontrar aqui muitas semelhanças e muitos ensinamentos que podem retirar tanto para a componente empresarial como para a componente pessoal, porque há muitas coisas de um lado que se aprende e que se levam para o outro lado, ou seja, da esfera de business, de negócios, para a pessoal, e da esfera pessoal para a de negócios. Embora, e deixar aqui o alerta que devam, em termos financeiros, deve haver aqui uma clara separação, mas então ter diversas fontes de rendimentos, não estar unicamente dependente do trabalho. No início, quando só trabalhamos, mesmo quando trabalhamos, seja às vezes um part-time, seja conseguir, e atenção, já estou a fazer os disclaimers todos, eu não estou a dizer vão todos trabalhar, meus amigos, eu já tive 5 trabalhos ao mesmo tempo, portanto trabalhar, it's my middle name, ok? Portanto,
numa fase inicial, o trabalho realmente é a forma que nós temos, e o trabalho e a fonte de rendimento ativo é a forma que nós temos de ir buscar dinheiro, ok? E existem várias formas, seja através de fazer vários trabalhos, seja de fazer, até posso fazer bolos, até posso ter aqui um hobby que eu vou monetizar, posso também ter de investimento, ou seja, não ficarem cingidos a uma única fonte de rendimento. Não quer dizer que no início não haja só uma, mas ter aqui como objetivo diversificar, até por uma questão aqui de gestão de risco. Depois, dica número 2, eu gosto muito desta frase, que é em que o Buffett diz, basicamente, se você compra coisas que não precisa, logo terá de vencer, logo terá de vender coisas que precisa, não é? Portanto, nesta frase neste ensinamento acabamos por retirar 2 ensinamentos. Por um lado, aquelas pessoas que vivem uma vida mais de status, ou seja, não de acordo com o seu bolso, e aqui volto a dizer, não há mal nenhum a pessoa comprar um determinado carro, comprar uma determinada casa, desde que caiba no seu bolso, e de repente não esteja só a fazer isto só para agradar a terceiros ou para mostrar a terceiros, quando aquilo não cabe dentro da sua esfera financeira. Depois também aqui um ensinamento de pessoas que às vezes podem não entender o valor do dinheiro e que o desperdiçam. Portanto, não são as coisas que nós temos que nos vão deixar financeiramente bem, não é? Mas sim o dinheiro que vai ser, ou seja, o dinheiro vai potenciar a geração de maior dinheiro, ok? Portanto, aqui no sentido de também parar de atirar dinheiro pela rua. Portanto, dar o valor aqui que existe ao dinheiro e não andar a desperdiçar em coisas ou que não precisamos ou que não gostamos, ok? Depois, esta dica, e que já vão reconhecer inclusivamente, porque já dediquei um episódio a esta dica, que é não economize ou não poupe o que resta dos seus gastos, mas gaste o que sobra das suas poupanças. Ou seja, basicamente isto é o famoso pague-se assim em primeiro lugar. Ou seja, se nós esperamos pelo final do mês para poupar e para sobrar alguma coisa para investir, a verdade é que somos todos muito criativos a gastar o dinheiro parece que ganha asas. Portanto, aqui a inversão completa, e como veem aqui um milionário a passar este ensinamento, e que eu absorvi logo muito cedo quando comecei a interessar-me mais pelo mundo das finanças pessoais, quando comecei a estudar mais aqui o padrão de pessoas que atingiram certos patamares em termos de sucesso financeiro, tentar perceber qual é que era o padrão, os comportamentos, os hábitos, e este do pague-se assim em primeiro lugar, ou seja, retirar logo à cabeça, seja do seu salário, seja do seu rendimento, o valor para a poupança, e aí, conforme o objetivo, poupar, investir o dinheiro. Aliás, como eu estava a dizer, logo no episódio número 3 deste podcast, vocês vão encontrar um episódio único e exclusivamente dedicado a isto, de pague-se assim em primeiro lugar. Portanto, esta foi a terceira dica. A quarta dica, que é ter dinheiro guardado. Aliás, guardar dinheiro muitas vezes é um dos maiores desafios, não é? Que temos, porque tudo à nossa volta parece conspirar e apelar ao consumo, não é? Torna-se quase difícil, é um desafio, claro, mais para umas pessoas do que para outras, manter o dinheiro guardado. Portanto, com tantos apelos de consumo, normalmente quando temos situações de crise, aí sim, tendem a aumentar as poupanças, ou seja, as pessoas consomem menos, vão retendo o dinheiro que têm, mas aqui o Buffett acaba por ter este ensinamento, este princípio também, até para o aproveitar das oportunidades. E claro que temos este colchão de liquidez, não é? É sobretudo aconselhável quando já temos uma boa quantia investida e já temos dinheiro a gerar dinheiro. Porquê? Caso contrário, dizer, não, eu tenho este dinheiro guardado, mas é para uma oportunidade.
Uma coisa é eu ter esse dinheiro de parte, seja porque está no meu fundo de emergência, pode estar aplicado ou não, porque lá está, podem ir ouvir o episódio dedicado ao fundo de emergência que explica qual é que é o objetivo de ter um fundo de emergência, mas com a desculpa, às vezes, não, estou a guardar por uma oportunidade. Temos que ver se efetivamente o estamos a fazer ou se estamos a cair no erro da procrastinação. Ou seja, vamos esperando pela oportunidade, a vida passa, o dinheiro vai perdendo valor e a oportunidade que é bom, nada, não é? Portanto, este ponto de guardar dinheiro com um propósito, com um objetivo, foi algo que foi muito, muito importante aqui na minha evolução das minhas próprias finanças pessoais. Depois, a quinta dica, e esta para mim, meus amigos, está em quinto, mas eu não sei porque é que não pus em primeiro, porque esta é a principal, que é: invista em você mesmo antes de investir em qualquer outra coisa. Há uns anos, no seminário, o Buffett, quando foi questionado relativamente à relação com o seu tempo livre que ele teria para estudar, não é? Porque o Buffett continua a ler todos os dias, continua a ir para o trabalho, e na altura a resposta que ele deu foi qualquer coisa do género: para a maioria das pessoas, a maior parte do seu rendimento vem da escolha da sua profissão. Portanto, do ponto de vista de criação de riqueza, o tempo livre é melhor aproveitado para aperfeiçoar as suas habilidades profissionais do que a estudar investimento. Bem, isto até... Uau, como assim? Não, porque reparem bem, pensem aqui o ponto de vista dele, e que isto deixou-me aqui muito, muito a pensar, que é: se a maioria das pessoas, o seu rendimento, o seu income, o seu maior ganho vem da profissão, não é? Vem do salário, então, no tempo livre, poderia aproveitar para reforçar essas habilidades profissionais, mais do que estudar um investimento. O estudar investimento faz sentido quando a pessoa começa a investir, ok? Mas eu daqui, além de ter feito a reflexão com esta frase, e eu estou-vos a trazer também estas dicas para que vocês reflitam, e o que é interessante mesmo nestas dicas é que é possível ter leituras e aplicabilidades diferentes para cada um de nós, e eu próprio, há coisas que há 10, 15 anos olhava de uma determinada maneira e que hoje olho de outra, não é? Há uma evolução também da forma como olhamos para os investimentos, e aqui o ponto essencial e a essência que eu sempre retirei daqui foi: jamais pare de estudar, não parem de aprender. E por isto, esta para mim é a dica primordial, porque eu apliquei e aplico na minha vida todos os dias isto. E o ensino não tem que ser aqui ensino tradicional, nem universidade, nem escola, pode ser. Eu fiz desta forma, como fiz também mais informal, com livros, aprendi imenso em livros, aprendi imenso a ver de documentários, aprendi imenso a tirar formações. Hoje em dia há um manancial, aliás, este próprio podcast acaba por ser aqui o meu... Eu ontem, numa aula que eu estive a dar online, eu dizia isto a um grupo de pessoas, que este podcast acaba por ser o meu momento de altruísmo financeiro, ou seja, é passar conhecimentos que eu tenho de uma forma que as pessoas possam aceder simples, fácil e gratuito, não é? Eu poderia cobrar por este podcast, mas não o cobro, porque assumi como uma parte aqui da missão e uma parte de estar acessível este conhecimento de base ao maior número de pessoas. Portanto, ser utilizado também como uma ferramenta de estudo, que pelo menos sirva de base e que vocês possam ir à procura depois de mais informação, pelo menos aguçar-vos aqui a vontade de saberem mais sobre temas relacionados com a parte financeira, e pelo feedback que eu tenho tido.
acho que não está mal. Claro que há pessoas que vão querer aprofundar mais, outras vão querer aprofundar noutras áreas. Eu até posso querer, sei lá, de repente interessar-me aqui pela área da pastelaria e posso ir investir num curso, investir em formação. Ou seja, aqui o ponto essencial é: nós somos o nosso melhor ativo. Portanto, antes de investir onde quer que seja, investirmos em nós, no nosso conhecimento, com cursos, seminários, livros, o que for. E isto para mim foi essencialmente o que mudou a minha vida, foi o conhecimento. Depois, sexta dica, avaliar o risco. Obviamente que o risco é um fator inerente ao mundo dos investimentos, até mesmo quando investimos num produto financeiro mais seguro, não é? Supostamente o risco, não há risco zero, não é? Já disse isso muitas vezes. É preciso saber fazer uma avaliação. Aliás, eu no episódio, penso que é o 39, falei aqui de uma tríade muito importante, onde o risco tem um papel essencial, e além disso, também no episódio 5, onde eu falo sobre o perfil do investidor, que é muito, vou reforçar mais muito importante que vocês conheçam o vosso perfil de investidor, que vocês compreendam a vossa tolerância ao risco. Este é um dos erros principais que os pequenos investidores, os pequenos aforradores cometem, que é embarcam na dica quente do amigo, na dica do gestor de conta, muitas vezes sem fazerem um trabalho de avaliação em conjunto com cada uma das pessoas para avaliar qual é que é a sua tolerância ao risco, e é preciso saber se tem um perfil conservador, moderado, arrojado ou agressivo, e muitas vezes a pessoa tem uma visão turva, e a minha experiência mostra isso, que as pessoas acham que são um perfil e depois são outro. E umas até são mais conservadoras na sua avaliação, e outras são mais arrojadas. Portanto, é muito importante que se use inclusivamente ferramentas próprias para avaliar isto. Deixar só a nota que quando nós vamos avaliar o perfil é de risco, no fundo vai medir a nossa tolerância a perdas, não é? Não é um achismo, e é pensar em, por exemplo, tem, sei lá, 1.000 euros, 10.000 euros investidos, se de repente acordassem de manhã e tivessem, sei lá, metade do valor, como é que se sentiam? Okay? Assustados. Basta ver o que aconteceu muito em março, quando houve aqui um momento de bear market, ou seja, quando tivemos aqui uma queda grande das bolsas. As bolsas também caem muito porque está muita gente vendedora. Se há muita gente vendedora é porque há aqui um momento também de pânico. Portanto, um momento em que muita gente tolera mal o risco. Claro que não é só isso, que há outros indicadores, mas muitas pessoas se calhar saíram e nem sequer deviam ter entrado, ok? Porque o seu perfil não era ajustado a ações, ou a terem uma componente, uma determinada percentagem em ações. Portanto, fazerem a avaliação, por compreendermos o nosso nível de risco é fundamental. Depois, dica número 7, e eu gosto muito desta frase também, que é: nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. E o que é que isto quer dizer? Basicamente, descobrimos uma oportunidade de investimento ou para empreender, ok? Um negócio. É ir com calma, não colocar lá o dinheiro todo, e é testar a profundidade do rio apenas com o pé, não é? Bem, na verdade não queremos afogar, não é? Portanto, correr o risco não é mau, mas que seja calculado, ok? E muitas vezes o controle vem também do conhecimento, e eu vejo isto sobretudo a acontecer mais do que a nível de investimento, ou seja, de mercados financeiros. Vejo isto muito a acontecer nos negócios, não é? Às tantas as pessoas, porque descobrem que um negócio, que acham que aquilo vai dar, às vezes sem um estudo muito aprofundado, não só colocam lá todas as suas poupanças, como envolvem a família, como às tantas estão a dar a casa como colateral para conseguir empréstimos para avançar no negócio. Meus amigos, muita calma nessa hora, ok? Portanto, mesmo nos negócios, vão buscar lembrem-se disto, lembrem-se desta frase que eu vos estou a deixar aqui do Buffett: nunca teste a profundidade do rio com os dois pés, ok?
um pezinho de cada vez. Depois, dica número 8, ser persistente e paciente. Meus amigos, persistente e paciência são as duas virtudes que o Warren Buffett considera essenciais para um investidor. Aliás, nós precisamos do tempo para ver os juros compostos a trabalhar, para ver retornos, conforme expliquei no episódio 2 e penso que é no 45, é necessário esperar, é necessário, tal como na agricultura, nós temos que esperar pela colheita, ou seja, temos que semear, temos que regar, tem que crescer para depois colhermos. É assim, igual nos nossos investimentos. Eu sei que muitas vezes, não é? E é engraçado que eu também falava disso na aula ontem, que não é muito sexy a consistência, não é? Fazer a mesma coisa todos os meses ou todos os dias para décadas, comprar e vender, não é? Estar a mostrar os ganhos, isso, não é? Tem muito mais apelo. Mas a verdade é que há inúmeros estudos disto que demonstram que no longo prazo é quem compra e mantém bons ativos que escolhe os melhores frutos. Portanto, pensar em décadas e não em dias. E amigos, a sério, acreditem que isto talvez foi dos maiores desafios para mim, enquanto investidor. Aqui estou a falar da minha experiência. Por isto de vivermos a querer tudo para ontem, para amanhã, ou seja, eu consigo ser muito paciente numas coisas, sou mais impaciente noutras, e nos investimentos foi algo que eu tive de trabalhar e começar a pensar em períodos longos. Depois, dica número 9, esteja disposto a ser diferente. E isto vai remeter muito aqui por uma frase icónica do Buffett, que é seja medroso quando todos são gananciosos e seja ganancioso quando todos estão medrosos, digamos assim, não é? E este estar disposto um bocadinho a ser diferente, estar disposto a acatar as críticas. Aliás, neste momento o próprio Buffett acaba por estar a passar um bocadinho por isso. Muita gente diz que ele está acabado, que já deu o que tinha a dar. Eu pessoalmente não sei se está acabado ou não. Não vou ter a presunção de enterrar um homem que historicamente tem uma performance incrível. Isto não quer dizer que eu siga cegamente tudo o que ele diz, mas claramente que este aprender a comprar quando todos estão aos gritos porque a casa está a arder foi algo que eu aprendi com o oráculo da Omaha, meus amigos. E isto para mim foi determinante para eu manter a calma quando as bolsas estão em queda, porque no meu caso eu tenho aqui uma percentagem considerável em ações, praticamente todo o meu património está em ações. Mas eu até tenho esta frase no escritório para lembrar que por vezes ir contra a corrente não é fácil, meus amigos. Aquilo em março, aguentar aquelas quedas não é fácil, mas quando nós sabemos que fizemos a nossa avaliação, temos a nossa estratégia, devemos manter ali no caminho, e no meu caso não tem dado maus resultados, e seguindo aqui este princípio. Depois, 10ª dica, invista naquilo que conhece e entende. Meus amigos, isto é muito, muito, muito importante. E eu acompanhei já várias situações financeiras e não só em Portugal como também fora. E este lá está, é outro dos erros, no fundo, clássicos, que é as pessoas colocarem o dinheiro em algo que não compreendem, que não conhecem os riscos, põem lá porque está a dar, porque os outros estão a falar, não se informam. E quando eu comecei a investir o meu dinheiro, eu rapidamente percebi que havia ativos que eu estava mais à vontade, havia setores que eu compreendia muito melhor e, portanto, que eu não preciso estar a ganhar dinheiro em todo lado. Ok? E se vamos colocar o nosso dinheiro, o mínimo que devemos fazer é informarmos-nos. E então, aqui o ponto é: não assinem nada de cruz se não compreendem, não assinam. Se não conhecem, não assinam. Se vos deixam inseguros, não assinem. Protejam o vosso capital. Aliás, até me lembro duas das regras de ouro de Buffett, que é a primeira regra: nunca perca dinheiro. A segunda regra, veja a regra número 1, não é? Portanto, muita atenção, não ponham o dinheiro naquilo que não compreendem, que não conhecem, ok? E aqui, a 11ª dica acaba por estar aqui um bocadinho relacionada, ou vem aqui na continuação,
e que para mim também é é um mantra para mim em termos de investimentos, que é não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Ou seja, de repente, quando começamos a ter investimentos, o dinheiro aplicado, é muito importante que se mantenham os investimentos diversificados. Não existe aquele ponto de sabermos que aquele vai ser o melhor investimento ou aquele, e portanto vale a pena eu pôr quase tipo casino, não é? Pôr um all-in, pôr ali as fichas todas, mas este é um dos princípios básicos e muito capital ficaria protegido se as pessoas cumprissem esta regra, porque eu conheci pessoas que infelizmente em vários escândalos financeiros em Portugal e não só fora de Portugal, por terem colocado os ovos todos no mesmo cesto, viram a sua poupança de uma vida esfumar-se na totalidade. E, meus amigos, claro que em casos de fraude todos nós estamos sujeitos, mas ao diversificar nós estamos a proteger o nosso capital, e isto para mim eu sigo à risca. E aqui há várias formas de diversificação, seja por ativos, por classes, por regiões, por moedas, várias formas de diversificar. O importante é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Depois, dica número 12, saber quando sair do investimento. Embora, obviamente, a persistência e a paciência sejam características importantes do investidor, também é preciso saber quando sair. E se pensarem bem, para quem vai acompanhando aqui mais situações de mercados, o próprio Warren Buffett acabou por passar recentemente por uma situação destas, com o setor da aviação. Eu lembro que até no meu Instagram, na altura eu estranhei e fiz uns stories e estranhei porque eu não tinha aquela visão. Houve muita gente que me veio questionar e depois quando ele assumiu o erro, eu fiz um post. Houve pessoas que perceberam o que é que eu queria dizer, outras nem tanto, mas ser um grande investidor é também saber rapidamente assumir o erro, sair do investimento e ajustar a rota, que foi o que o Buffett fez na altura. Depois veio a revelar na Assembleia Geral que tinha cometido um erro, assumiu a perda. E é assim que no mundo dos investimentos ganha-se, perde-se, mas é importante, é assim que a pessoa percebe que cometeu um erro, tem de sair, ok? E isto passa-se também no mundo dos negócios. Se um negócio já deu o que tinha a dar, meus amigos, pode ser duro, porque normalmente os negócios estão ligados a famílias, há uma ligação às vezes emocional, conforme o negócio que a pessoa tenha, não é? Mas às vezes mais vale estancar o problema do que perpetuar e ali uma situação que acaba por ser um sorvedor do dinheiro e que às vezes arrasta a família, as finanças pessoais, as empresariais, e acreditem, amigo, isto é uma realidade que eu conheço muito de perto e portanto mais vale parar, ok? E também dizer que sair dos investimentos a alturas pode não ser tão abrupto, mas o que acontece é, por exemplo, quando há ajustes ou quando há quedas, não só os grandes fundos de investimento, os investidores profissionais, como os investidores mais pequeninos, acabam por aproveitar para fazer aquilo que se chama um reajuste da carteira, ou seja, fazem aqui uma realocação dos ativos. Vendem umas, compram outras, acabam por fazer aqui um ajuste da carteira, mas esta dica, o importante é tão importante saber como entrar, como saber como sair, não é? Depois, dica número 13 é, e este foi também muito importante para a minha vida dos negócios e para a minha vida pessoal, que é nunca tenha medo de pedir a mais ao vendedor e oferecer menos ao comprador. E o Warren Buffett diz muitas vezes que as pessoas se sentem constrangidas quando pedem um preço alto demais ao vendedor e oferecem um preço baixo demais a quem compra. Ou seja, ninguém quer, no fundo, é o contrário, não é? Ninguém quer ser visto como ganancioso ou mesquinhos. E a questão é, os bons negócios fazem-se na compra. Okay? E é engraçado porque eu ainda hoje estava a conversar com uma pessoa e estávamos aqui a falar até de imobiliário e de valores aqui para uma casa, e a pessoa parecia que estava constrangida em fazer uma oferta mais baixa, e o que era engraçado é que para o outro imóvel que tinha recebido uma oferta de metade do valor. E eu até confrontei a pessoa. E isto é normal no ser humano. Eu confrontei a pessoa e disse, quer dizer, assim fizerem uma proposta por metade. Eu sei, está com problemas em baixar aqui uns 10, fazer uma oferta para outra casa a menos 10%. Oh, amigo, a oferta é o ponto de negociação.
Se aceitarem ali, ótimo. Se não aceitar, continuamos ali a negociar, não é? Portanto, não tenham medo de avançar. Isto para mim foi importante, porque eu sempre fui, há uns anos, daquelas pessoas, enquanto eu tenho amigos que são ótimos a regatear, até nos mercados, sabem? Eu sempre fui aquela pessoa que tipo, ai não, aquilo é o preço justo, não vou estar a regatear, não é? Atenção, que eu nisto, se estivermos a falar em pequenos, há coisas que eu pago, é o valor. Agora, em business, quando eu estou... Não, meus amigos, não é eu estar ali a falar no mercado. Quando é negócio, é para negociar, é para fazer o melhor negócio possível, obviamente dentro da seriedade, sempre dentro da legalidade, mas é o melhor negócio possível, não é? Depois, dica número 14, determine o mais cedo possível o que quer fazer da vida, então faça. E é engraçado que o Buffett dizia que já tinha mais ou menos aqui, desde pequenino ali, o gosto pelos números, pelos negócios, e decidir, é importante a pessoa decidir o mais cedo possível, não perder tempo e fazer. Ou seja, e é aquilo inclusivamente que vocês me ouvem dizer muitas vezes, que é o entrar em ação. E mesmo assim, se já não é muito jovem, também não tem importância, não é? O que é importante é, assim que definir, que comece a fazer. Aliás, há o caso, e eu adoro esta história porque acho fantástica, de Colonel Sanders, que criou a Kentucky Fried Chicken já depois dos 65 anos. Ou seja, quando já estava reformado. Portanto, amigos, nunca é tarde para determinarmos o que queremos. A questão é, assim que determinamos, assim que sabemos, é entrarmos aqui em ação massiva. Depois, 15ª dica, saber o que significa sucesso para si. Não é? E este é um ponto muito importante, porque ouvir um homem, claro, que dizer o Buffett diz que o dinheiro não é importante para ele porque tem muito. A verdade é que ele mantém ainda uma vida simples, mantém-se na mesma casa, mantém-se no mesmo carro, continua a comer o mesmo pequeno almoço de $2 e não sei o que no McDonald's, e a beber Coca-Cola todos os dias. Aliás, eu nem sei como é que um homem ia comer pequenos almoços do McDonald's e a beber Coca-Cola, ainda está ali, rijo nem um alho, não sei. Então, como é que ele consegue aquilo? Mas a verdade é que, para o Buffett, ele sempre disse que a medida de sucesso dele é saber quantas pessoas que ele sentisse no fundo amado, e saber que as pessoas o amam de verdade, as pessoas que ele gosta. E portanto, descobrirem o que é que significa sucesso para vocês, e não estar tanto aqui... Não fazer depender o sucesso única e exclusivamente da componente financeira, é meio caminho para atingirem o sucesso, inclusivamente o financeiro. Assim que, e eu notei isto na minha vida, assim que todo o meu foco deixou de ser o financeiro, de repente veio o sucesso financeiro. Ok? Parece um bocadinho contraditório, mas não é. E eu percebi isso na minha vida. Portanto, fica aqui isto um bocadinho em mente de o que é sucesso para vocês. E às vezes a gente não se senta, não para pensar, e deixar aqui um 15.1, digamos assim, que foi uma coisa que eu também passei a fazer já há uns anos, aqui inspirada não só pelo Buffett, como o melhor amigo dele, não é? O Bill Gates, que é colocar tempo na agenda para pensar. Ok? Além de ler, é colocar tempo na agenda para pensar. Nós não pensamos. Nós andamos aqui na vida, não é? E, portanto, colocar tempo na agenda aqui para pensar em várias coisas, seja negócio, seja na vida, seja objetivos que temos, é colocar tempo para pensar. Foi muito transformador, portanto é uma dica que eu vos posso deixar. E pronto, era isto que tinha para vos trazer a mais um episódio do magnífico podcast Money Bar. Espero que tenham gostado desta jornada, destas dicas, e como eu tinha dito logo no início, claro que há muitos mais ensinamentos do Buffett que eu acabo por aplicar na minha vida, mas estes acabam por ser assim os principais, que acabaram por nortear um bocadinho, que eu comecei a aplicar e que eu creio que são adaptáveis a diferentes fases da vida das pessoas, e ouvindo com calma podem retirar também ensinamentos para a vossa vida e começar já uma transformação nas vossas finanças pessoais. Dizer-vos também que no próximo episódio haverá uma novidade. E agora, quem ouviu até aqui pode ir colocar aquele emoji do presente. Estão a ver a prendazinha
na foto do Instagram, que eu costumo ter, ou onde estiverem a ouvir, que às vezes ouvem nas plataformas, não vão ao Instagram, e colocar o hashtag surpresa. A quem estiver a ouvir. Coloquem e stay tuned no próximo episódio, não é? Agradecer uma vez mais as mensagens de carinho, de apoio e de partilha. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram, cujos links vou deixar na descrição. Podem juntar-se ao grupo no Telegram, que também está na descrição onde vocês estiverem a ouvir. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixem uma avaliação lá no iTunes também. E volto a dizer, eu sei que é recorrente, mas eu tenho que fazer e tenho que vos apelar, porque ainda há muita gente que se calhar que ainda não o fez, que é deixarem uma avaliação, porque isto em termos dos algoritmos, quanto mais avaliações tiverem, obviamente mais vezes aparece o podcast sugerido, maiores agentes de mudança vocês também estão a ser juntamente comigo em prol da literacia financeira. E se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.